Estamos na capital do país, onde reside metade da população do arquipélago. A densidade populacional fez surgir bairros clandestinos e assentamentos informais em diversos pontos da cidade. Este aumento tem elevado a procura dos serviços básicos como a água e a eletricidade, mas nem sempre a aquisição é da forma lícita. Esta procura vem gerando uma indústria criminosa que vem gerando danos ao Estado, aos consumidores e já matou várias pessoas, inclusive crianças. Estamos falando do furto de energia. Começamos a nossa ronda aqui na zona de Alto da Glória, onde mais de 300 casas furtam energia. Aqui no Alto da Glória, o furto de energia é visível. Crianças brincam nas ruas, ignorando o perigo que as espreita. Eu conversei com alguns moradores sobre de onde é que vem a energia que abastece as muitas casas no local. Só conseguem dizer que vem de um poste no início da estrada e que para chegar ali embaixo são cavadas trincheiras onde os fios são enterrados. Os moradores tentam explicar os motivos que os levam a praticar este crime. Da furta sim para morrer. Nós hoje a caixa lá também, esses flores, mas já se cá conta casa ali 300 casas, mas tem que ter maioria que se vem por luz, muita furta sim. Então sabem tudo esta coisa para mim também mesmo ter luz. Da chama e taxista para mim buscando minuto para o hospital tá falando que também bem para me literar com suor para mim na socorro da custo que me tem que aguentar tipo manhã mais com o hospital então portanto fazem questão de furta luz. E as bem para fazer tudo instalação tudo caixa mas também sem ligar eles só que coisa que não estou não mas é para pagar aquilo é para pagar aquela agora ninguém nunca tem certeza é certo é coisa que você está para resolver 10 meses de dezembro ainda nada só promessa. Do Alto da Glória dirigimos ao outro lado da cidade da Praia, a zona da Jamaica, onde esta prática é recorrente. Durante o nosso trajeto encontramos esta barraca que, para nossa surpresa, está equipada com eletricidade. Esta é uma barraca que é um lar de uma jovem. Na sua casa há televisão, frigorífico, rádio, a energia vem do chão. A energia que alimenta esta barraca, feita de papelão sem nenhuma condição de segurança, vem do chão. Os fios estão entupidos e disfarçados por uma camada de terra. A corrente chega de postes muito mais acima. No bairro da Jamaica, os moradores continuam as justificativas para o furto de energia. O curioso é que todos têm a consciência de que o que estão fazendo é uma ilegalidade. O problema também é só o papel alto. Também muito condital, sete condital que é muito chão. E quem está furto está por aí quem está furto. Mas não tem legal, não tem ilegal. Um ilegal é para pôr na fogo elétrico e o outro legal é para televisão. O chileno que está rango que é legal. Não está furta a luz, não está fazendo papel, não está levando a elétrica. Esta dura que vem para a luz. Não sabe, mas aquele é perigo, mas não está pondo com cuidado. Sobre os perigos que acarreta esta prática, os moradores explicam que há segurança na hora de furtar energia. Se vem minto que dentro de tubo de luz, que está fazendo instalação, que lá na porta da minha casa, que dentro de tubo, polo de cimento de riba. E para fora, gravata um polo. Rui Santos é eletricista há 35 anos e condena a prática do furto de energia. E diz que, independentemente do material usado e a forma que é colocada, a energia ilegal é um atentado à vida humana. E geralmente que a instalação lá é feita para pessoas sem conhecimento, sem pessoas que deviam fazer a instalação e pior, como é capaz para a expressão de letra e torna ainda muito mais perigoso. E porque é uma instalação sem disjuntores, sem disjuntor diferencial, sem disjuntor diferencial é um disjuntor de proteção geral de casa, né? Em que um disjuntor muito sensível, em que na caso de alguma fuga, alguma ligação de fuga à terra, ele dispara logo. E que a instalação lá tem mínima condições de ser ligado à eletricidade.
E com isso, eles têm uma proteção. Nem juntor do corte geral, nem juntor diferencial, nem juntor de circuitos, pelo menos 2, um lâmpada, uma tomada. Então é aquela instalação que se tem condições. E isso põe em causa vida humanas, naquele caso. Senhora e outras pessoas têm que ter essa consciência de fazer a instalação direito, em condições para que apoie emprego e vida humanas. Mas se engana ao pensar que este crime é cometido somente por pessoas de baixa renda ou de zonas humildes do país. Nos bairros considerados de alto padrão, há relatos e até denúncias públicas de furto de energia em residências de alto padrão como Cidadela, Palmarejo, Prainha. Segundo informação que obtivemos de técnicos em eletricidade, estes furtos em zonas nobres são difíceis de ser identificados, pois utilizam de artifícios que dificultam a identificação do crime e até mesmo por fora das residências, que em muitos casos pertenceram a pessoas ligadas ao alto padrão da sociedade e com certa influência. Segundo o relatório da empresa que tivemos acesso, só em 2017 foram desmanteladas no total de 3.818 casas com ligações clandestinas. Quanto a participações criminais aos infratores, foram produzidos e enviados ao gabinete jurídico um total de 712 autos de transgressão, sendo 666 relativos ao Concelho da Praia e 42 ao de Santa Catarina. A dívida associada aos 561 clientes encontrados em situação de furto ou fraude de energia situa-se nos 57,38 mil contos. O furto de energia é um crime e punível por lei, conforme explica o jurista Salvador Varela. Portanto, o legislador põe ali crime de furto, deve ser punido de 1 a 5 anos, regra. Mas há uma situação que, para o consumidor, o legislador diferencia quem é que faz a ligação e quem é que consome, quem que usa. Tem situações de pessoas que têm em casa contratos silenciosos, não. Esse pode ter que fazer ligação ou esse faz. Tanto esse está lá como quem que liga, ou até como consumidor. Rende a casa, a pessoa está lá, usa aquela ligação ilegal que o proprietário de casa faz. Portanto, pena diferenciada. Portanto, tem um caso de quem é que faz aquela ligação de 1 a 5, quem é que usa, que consome aquela energia, está a pena de prisão de 6 meses até 3 anos, ou multa de 150 dias, 300 dias. Portanto, a lei já se diferencia quem que faz a ligação e quem é que usa. As ligações clandestinas, para além dos danos materiais, causam perdas humanas. Deslocamos ao Porto Mosquito para conhecer a história da criança de apenas 2 anos que perdeu a vida devido ao furto de energia. A avó da criança lembra consternada do dia em que Keliane saiu de casa ao encontro da morte. Me cante que eu nem posso na chumba buscar lá dentro. Se mãe vira pobre na chumba bem entra dentro vira rosto sim. Mas é choque lá. Gente da casa na chum. Então estou maluco no lugar espaço na ferro para ir. Então menino nós tudo nunca sabe também. Ferro casca e fio casca lá de riba. Bem da choque na sapato de pilar na chum. Ele então ia bem pia vai corre de pia vai a mim pensa me sendo que a busca chinelo é menino está vai então menino tudo vai entra ele cai entra para uma ferro se manga chel aqui já aqui aqui ruma que corre no panheiro no na carro já no acol já lá na cidade já é lá no hospital de cidade amor. Mas como mudar este cenário? Para que não haja mais perdas humanas nem outros prejuízos, é necessário uma mudança de mentalidade, bem como o reforço de estratégias mais eficazes de combate a este crime. Perante os casos de morte, bem como prejuízos avultados que lesam os cofres do Estado, mas também para saber quais as melhores estratégias para combater este crime, tentamos ouvir a Eletra, empresa que gera o setor, mas até o fecho desta reportagem não obtivemos nenhuma resposta.